Vamos fazer agora a conta, aquele acerto anual das contas com o leão. É a frase clássica, né? Amanhã começa o prazo para a declaração do imposto de renda. Segundo a Receita, mais de 44 milhões de contribuintes devem prestar contas com o leão esse ano. Vamos falar mais sobre esse assunto e entender as regras da declaração com o Dão Real, presidente do Sindifisco Nacional. Dão, sempre um prazer te ouvir, te receber. Seja bem-vindo. E telespectadores, Carol. Agora sim, agora estou te ouvindo, Dão. Seja bem-vindo, então, uma ótima tarde. Vamos lá, né? Cada ano as regras mudam também. Há algumas diferenças, né, quando a gente observa a declaração de 2026. O que você destaca aqui com relação a essas mudanças? O que o contribuinte tem que ficar de olho, hein? Tá certo. Bom, primeiro é importante a gente salientar e esclarecer que as mudanças na legislação do imposto de renda, que concederam a isenção para quem ganha até R$5.000 e que concederam a redução de tributos para quem ganha até 7.350, não serão declaradas nessa declaração. Elas estão em vigor para o ano de 2026, mas somente aparecerão na declaração de 2027. O que nós estamos declarando agora são os ganhos e os rendimentos obtidos em 2025. Então, a novidade que tem na declaração deste ano, de 2026, referente aos rendimentos de 2025, são que, em primeiro lugar, a declaração pré-preenchida ela vem mais completa. Mais de 60% dos contribuintes provavelmente vão declarar pela declaração pré-preenchida. São muitas fontes de informações que a Receita Federal está utilizando para apresentar ao contribuinte uma declaração pré-preenchida. Portanto, o cuidado que devem ter, já que são muitas novas fontes de informações externas, o cuidado que o contribuinte tem que ter é conferir se essas informações estão corretas ou não. Informações de despesas médicas, informações de ganhos variáveis em aplicações financeiras, informações obtidas de bets, né, de jogos, que é obrigatório declarar os rendimentos acima de R$28.000. Enfim, são várias fontes de informações, de declarações de movimentação imobiliária que precisam ser conferidas para verificar se estão corretas de acordo com as informações que o próprio contribuinte dispõe. Além disso, tem uma novidade importante, os requisitos para prestar declaração continuam praticamente os mesmos. As pessoas que têm ganhos acima de R$35.000, R$580.000 por ano de rendimentos tributáveis são obrigados a declarar. Quem tem ganhos acima de 177 milhões em rendimentos de atividade rural, quem tem ganhos, quem tem patrimônio acima de 800 mil, quem tem ganhos, operações em bolsa de mercadorias, bolsa de valores acima de 40 mil, são obrigadas a declarar. Além disso, quem obteve também ganhos no exterior, em aplicações financeiras ou aplicações acionárias, né, em investimentos no exterior, também são obrigadas a prestar a declaração. A grande novidade que veio neste ano é de que vai haver um cashback. Ou seja, as pessoas que não são obrigadas a declarar, mas que tiveram no ano passado alguma retenção de imposto, às vezes a pessoa teve um ganho extra num determinado mês e teve uma retenção de imposto, mas a quantidade total de rendimento delas coloca ela num nível abaixo da obrigatoriedade de declarar. Essas pessoas terão uma declaração automática feita pela própria Receita Federal e será restituído o imposto que ela teve retido na fonte, desde que seja até R$1.000. Dão, quando a gente fala dessas mudanças, principalmente quando falamos, por exemplo, da declaração dos rendimentos obtidos com bets, com as apostas, a gente está falando de quanto de expectativa de arrecadação do governo quando falamos do imposto de renda. São 44 milhões de contribuintes que devem declarar imposto de renda esse ano. A gente consegue já trazer aqui uma estimativa da arrecadação? Não temos condições neste momento de fazer nenhuma estimativa de valores adicionais de arrecadação decorrentes dessas novas fontes de arrecadação. Ou seja, os contribuintes que apostam, né, e que têm rendimentos, que têm ganhos em jogos, eles já eram obrigados a prestar essa informação nas declarações. A diferença este ano é que a Receita Federal ela recebe a informação das bets e recebe também as informações do setor financeiro, de tal forma que ela consegue cruzar melhor as informações e criar a declaração pré-preenchida mais completa. Mas não se tem uma estimativa ainda
né, do quanto que isso vai representar em aumento de arrecadação de tributos neste ano. A diferença, quando a gente fala que tem 44 milhões de declarantes que se espera que façam declaração, em parte, esse volume todo ele aumenta de declarações ou de contribuintes obrigados a declarar, em parte pelo congelamento da tabela. Ou seja, a tabela do imposto de renda ela foi corrigida apenas em relação desculpe, ao primeiro nível de renda, ou seja, que chegou ao limite de isenção de 2 salários mínimos. Mas em relação às demais faixas de renda, a tabela permanece congelada, de tal forma que aumenta a cada ano a quantidade de contribuintes, porque a tabela não se corrige ao longo do tempo e já se acumula mais de 150% de defasagem. Atento às informações na hora da declaração, como o Dão destaca para a gente. Quem declara antes recebe restituição antes, também é sempre bom esse lembrete, né, Dão? Obrigada mais uma vez por essa conversa. Sem dúvida. Aqui. Este ano tem mais uma novidade, Carol, muito importante, que serão apenas 4 lotes. O lote já vai ser no dia 29 de maio. Quem declara até o dia 10 de maio está concorrendo a esse primeiro lote de declaração. Ou seja, muito obrigado pela oportunidade. A restituição vem até antes esse ano. O Dão Real conversando aqui com a gente, presidente do Sindifisco Nacional. Obrigada, Dão. Bom trabalho para você. Muito obrigado.